Tá aí então, Achei Flix no ar com ele, Renan Alves. As dicas pra você aí sobre séries, filmes e adjacências aqui no nosso F5. Toda quarta-feira tem esse quadro maravilhoso. Vamos lá então Vamos começar? Para as dicas de hoje. Hoje eu trouxe muito conteúdo da Netflix. É sempre 7 indicações que a gente traz por semana. E hoje são 4 da Netflix e 3 dos cinemas. Então vamos começar falando da Netflix e de um assunto que você vai gostar. Um assunto que eu acho que se você não viu ainda, você vai assistir. Vamos ver. A nova série documental da Netflix, Maradona no México. Não vi. Sim, é uma Maradona série no México? que já está disponível. Tem sobre a Cobra 86. 7 episódios. Né? Tem 7 episódios e fala da viagem dele a Culiacán, que é o coração do cartel de Sinaloa. Lá ele foi salvar o time local, Dourados. Ah, ele foi treinador. Sim, e aí conta a história dele lá. Ele conta tanto a história dele quanto a história de Dourados também. Olha lá, é o segundo trailer ali. Pode... Aí. Tá bem bacana, é uma série documental, ou seja, são imagens reais, é uma produção é mais ou menos o que com aquele Democracia em Vertigem, que também é um documentário. Sim. Então foi feito isso também com o Maradona. Depois a gente discute isso daí. Maradona. Mas tá bem bacana, o pessoal tá gostando. É um dos poucos conteúdos de futebolísticos que tem na Netflix, não tem muitos, esse é um dos primeiros. E principalmente também é uma aposta que a Netflix vem fazendo aí de ser documentário, né? De ser uma minissérie documental. Eles já fizeram essa política, apostaram nessa política que é a Democracia em Vertigem, e aí apostaram agora também em uma futebolística, contando um pouco e um pedaço da trajetória de Maradona. Dom Diego Armando Maradona. E você gosta, né, do nome, né? Não, o Diego eu acho bonito. O Maradona é um ícone, né? Ele é um personagem por si só. Se ele não fosse o melhor jogador argentino de todos os tempos, aliás, a gente discute já isso, ele é maior ou menor que o Messi, por exemplo, mas ele é muito mais icônico que o Messi, né? Ele é um personagem. Ele é personagem. Envolvimento com droga, já deu tiro em imprensa. De Deus, declarações polêmicas, vive se posicionando. Ele agora com o Lula foi liberto, ele parabenizou, soltou o Lula, ele é todo maluco nesse sentido. Então, ele é muito mais, gera muito mais conteúdo, assunto do que o Messi. O Messi é nada, ele joga bola só, em campo joga muito, mas o Maradona é E eu finalizo mais legal. A indicação dando 4 estrelas. O senhor deu 4 estrelas pra mim. Sabe por quê? Por quê? Por erro da Netflix. Por que erro? Porque a Netflix publicou o conteúdo e não tratou da forma que ele precisa ser tratado. Eu não tava sabendo. Sim, tá vendo? Faltou uma divulgação. Sim, faltou tratar como ele deve ser, como ele deveria ser tratado e como é o peso do nome Maradona. Então procure aí Maradona em México. Tá lá disponível, tá meio escondidinho, meio amoitado e faltou isso por parte da Netflix. Puxa, que chato, né? Deveriam ter divulgado, bonitinho, né? Podemos ir para o próximo? Devemos ir para o próximo. Agora vamos falar de um filme que tá dando o que falar na Netflix, Cascavel. Cascavel? Sim, Nossa, Cascavel. Que é isso? Como é que chama o outro da cobra lá que tinha? Anaconda. É um filme com a produção da Netflix também. Como eu já falei, a Netflix decidiu investir aquilo que a gente estava conversando alguns episódios atrás. Os streamings decidiram produzir seus próprios conteúdos. E aí que tá a Cascavel nessa situação. Qual é a história? Vocês estão assistindo o trailer aí? Eles estão assistindo o trailer? Sim. E aí eles estão vendo que é o seguinte: uma moça e uma filha estão viajando e de repente o carro fura o pneu. Vou me acelerar aqui um pouquinho. Fura o pneu, a menina vai passear pelo mato enquanto ela tá consertando o pneu e é picada por uma cascavel. Meu Deus. Ela Cascavel é do Chocalinho? Sim, essa mesmo. E aí, uma das cobras mais venenosas. E aí ela vê um trailer, entra, pede ajuda pra uma senhora. O pessoal tá acompanhando aquele trailer lá? Exatamente. Então aí ela pede ajuda pra senhora, corre desesperadamente pra um hospital. E a perna já em situação crítica e de repente, nesse momento, ela percebe que a menina tá bem, que a menina não tem nada. E que a menina se recuperou 100% e que não existe nenhuma ferida e nenhum machucado. E aí o que acontece? O quê? Ela fez um pacto. E ela tem 7 horas pra entregar uma outra alma em troca da alma. Ela fez um pacto com o Maradona, eu acho.
E a partir desse momento, ela tem que entregar uma alma em 7 horas. Ela tem 7 horas. Matar uma pessoa. Ou seja, ela tem que matar uma pessoa. E aí o enredo todo do filme é esse. Se ela vai matar alguém, ela vai se matar, ela vai deixar a filha morrer. O que ela vai fazer? E aí a todo momento ela recebe sinais. Ela recebe sinais de pessoas avisando ela que faltam 7 horas pra ela entregar uma alma. E aí, então é um filme bem tenso. É filme, não é só filme. Não, é um filme, são 80 minutos. É um filme bem tenso, bem de suspense. Aí assim eu gosto. E vale a pena assistir, portanto, 5 estrelas. Legal a história, é bom. Belo enredo aí da Netflix, então. Legal. Cascavel, 5 estrelas. Você não dá nada pro nome, né? Você acha que você não imagina essa história, Eu né? pensei no Silvinho na prefeitura lá, o Cascavel. Silvio de Paula Braga. Grande abraço, Silvinho. Um abraço pra ele. Eu não sei por que ele brigou comigo na produção de uma reportagem. Você é xarope. Vamos para o próximo? Vamos falar agora de Doni mandou aqui, ó. O Doni mandou aqui pra nós. Ligeiro é americano que não gasta R$1 com propaganda e vai inaugurar amanhã no barulho do Magalu. Do Magazine. Olha, eles vão inaugurar amanhã também? Do Magali, tá escrito. Ele quis dizer Magalu, né? Mas Magalu, é que foi Magali a corretora. Nossa, vai inaugurar amanhã também? Caramba. Fiquei sabendo que os dois eram dia 14, né? Amanhã. E Renan, nosso presidente 2023. Isso. Hashtag. Eu achei que você ia votar no Bolsonaro 22. Não, deixa eu falar, vai. Vamos lá, o próximo. Vamos falar agora de romance. Deixa a neve cair. Eu assisti. Assistiu já? Assisti ontem. Também uma produção própria da Netflix. É uma produção baseada no best-seller do John Green, aquele livro que também chama Deixa a Neve Cair. Então é uma adaptação cinematográfica que foi feita com um livro. O livro foi lançado em 2006. Também é uma produção própria. E eu quero falar disso. Tem como protagonista a Kiernan Shipka, que fez a Sabrina na série Sabrina, O Mundo Sombrio. Nossa, eu vi que eu conhecia. Tem ela. E a história é bem bacana. É uma história romântica natalina. Então mistura o período de Natal com romances adolescentes. Dona Priscila, dê sua opinião. Eu assisti, eu gostei. Achei assim... Todo já? É um filme só. É um filme só. O André não iria... Eu não consigo assistir. Eu assisti de madrugada, né? Porque o pessoal sabe que eu não durmo, né? Então eu fico caçando coisas na Netflix. Tomara que seja mesmo. Caçando filmes e séries novas. E assisti esse filme ontem. Por incrível que pareça, assisti ontem. E achei muito legal. Não achei tão melento, sabe? Tão meloso. Porque o André ele não gosta porque ele acha que é muito meloso, muito igual. Mas eu não achei. Achei uma história diferente. É uma comédia romântica natalina, como eu já falei. E esse menino aí, o Moreno aí, ele é famoso. Ele é tipo um cantor famoso. E fica gostando da menina. E aí todos estão na fase da mudança de adolescência pra fase adulta. Tipo, e aí começam e aí começam a descobrir amores. Começam a descobrir romances. Cai uma nevasca que até então a cidade não recebia. Cai uma tempestade de neve bem pesada no filme. E aí eles vivem. Então é um conceito em vários sentidos de história. Mistura ali o Natal, mistura a temperatura, mistura a fase, a mudança da adolescência pra fase adulta. Então tá bem bacana. Tem também orientações sexuais diferenciadas, né, no meio. Tem inclusão duas meninas, também, né? Sim, tem duas meninas que se apaixonam. Então tá bem bacana, vale a pena assistir aí. 5 estrelas também. Você concorda? Uma coisa diferente, né? Porque eu nunca tinha visto né? filme desse, assim, tão jovem, assim, de adolescente, já ter esse negócio tá em todo lugar isso, né? Homossexual. Pois é. E você concorda com as estrelas dele? Concordo. 5 estrelas? Gostei, sim, gostei. O mais difícil não é isso, é preciso concordar com alguma coisa. Gostei, 5 estrelas. E vamos falar agora de uma produção brasileira. Opa, adoro filme brasileiro. Não é filme, é série. Não, é melhor ainda. É mais tempo pra você sofrer, vai. E é uma série da Netflix também, tá sendo produzida pela Netflix. Peraí, só um adendo. Eu comecei a assistir o 3% lá, que eu tinha parado e voltei. É muito ruim. Não é ruim. Não assista direito. Não assista direito. Assiste direito. Vai, quem que chama isso? Ninguém tá olhando. É que nem nós aqui hoje. Ninguém tá olhando. É uma série muito bacana. Qual é? Que vai... não coloquei. É esse aqui, ó. Cadê? Aqui.
Esse aqui Casalzinho. tem Kéfera. Kéfera, grande Tem blogueira, um elenco youtuber. muito bacana. Tem Projota, tem Kéfera, Tem Felipe Neto, é isso? Peraí, Tem isso é filme ou é Fazenda? Felipe Neto? tem Júlia Não, não é Felipe Rabelo, Neto, eu pensei que não. fosse É Felipe o Neto. Victor Lamoglia. Tem o Victor Lamoglia, tem a Júlia Rabelo, tem a Kéfera, tem o Projota, então tá bem bacana. E qual é a história? Vai ser lançada essa série agora, dia 22 de novembro. Qual é a história? É um novato anjo da guarda do sistema Angelus. Então existe o sistema Angelus, onde cada um é destinado a proteger os humanos e a fazer tarefas relacionadas com os humanos. E eles têm 4 regras básicas: não deixar o humano ver eles, não interagir com os humanos, e entre outras. E o Ulisses, que é um anjo novato, é um ângelo, né? Novato, que é esse aí que tá. É o Victor pessoal das Lamoglia. gravatinha vermelha, né? Isso. É rebelde. Ele se rebela contra essas burocracias, contra essas ordens que recebe e começa a interagir com os humanos, começa até a se apaixonar e a criar relações amorosas. Então, tá bem bacana, é uma produçãozinha aí adolescente, vamos dizer assim. Inclusive já compararam aí o figurino ao de Rebelde, lembra de Rebelde? Muito Rebelde. Sim, já compararam Cabelo vermelho. o figurino. Portanto, 3 estrelas. Ó, já tá caindo. Projota agora virou ator também. Aquele aqui é o Will Smith. Para. Podemos ir para o próximo? Nada contra. Um abraço pessoal da Globo aí que nós assiste sempre, mas não dá. Não é produção da Globo, é produção da Netflix. Mas é tudo parente, vai. Produção da Netflix. Olha, eles têm até asinhas, olha lá. Sim, olha lá. Você tirou já? Não, tirei porque não dá pra aguentar, Renan, né? não achei uma cara legal, não. Eu dei 3 estrelas. Fica aí. Nós estamos ficando sem pauta pra filme, não vamos indicar esse filme ruim. A minha opção é indicar conteúdo, coisas gente. diferentes. Quem tem que saber se é bom ou não é o telespectador. Você vai lá e faz negócio. Se o conteúdo presta. Meu negócio é falar. Tá certo. Vamos agora para. Se for ruim, eu quero direito de resposta. Me desculpe. Não vai rolar pílula desse programa. Uma pílula com espirro, por que não? Vamos agora para filmes em cartaz nos cinemas brasileiros. Cinemas. A Grande Mentira. A grande Mentira. É a história do pendrive. Não, a grande mentira. A Grande Mentira entra em cartaz dia 5 de dezembro nos cinemas. A história... The Good Liar, é esse aí? Sim, esse mesmo, The Good Liar. Qual é a história? É o golpista Roy, que é interpretado aí pelo McKellen. Nossa, esse é o velho que faz o... McKellen. Como é que chama esse Ele faz o X-Men lá, o cabeça de o bravo lá. Sim. Esqueci o nome dele. Doutor... Que coisa, o ferro lá. Magneto, Sim. E aí, qual é a história? Ele é um golpista e aonde ele vive aplicando golpes através da internet, os famosos Tinders e sites de relacionamento. Né, Renan? E aí aplica vários golpes, ele tem um passado bem sombrio e aí ele encontra a pessoa perfeita, uma viúva com muito dinheiro. Eu tô atrás dessa viúva também. Uns 6 meses, pelo menos. Ele começa a se relacionar, começa a se aprofundar nesse relacionamento. Ela leva ele pra casa dela e quando ele percebe, ele está apaixonado e não consegue aplicar o golpe. E aí fica todo o enredo. A família é contra ele porque sabe que ele é golpista. Ele não perde a esperança de dar o golpe porque ele vive disso, ele precisa Tá parecendo disso. nossa história, amor. Que golpe? Quem que foi dar Eu golpe? pensei em dar um golpe em você, eu acabei me apaixonando. Pois é. Então é um filme aí de bastante suspense, bastante legal, romance eu gosto, também e bastante como que eu posso falar? Bastante cenas que te deixam enigmáticas, cenas enigmáticas que te deixam curioso. E é um puta ator esse velho, com certeza. Então é tá fera. bem bacana o filme, vale a pena assistir. Sabe aí. que esse velhinho, eu sei que quando o cara é bom ator. 5 estrelas. Quando você vê que o cara é bom ator, quando você, tipo assim, lá no Magneto lá, você fica com medo dele, cara. Né? Então, porque o cara é bom ator. Magneto, né? Magneto, sei lá. Esse velho aí. Esse velho aí é fera. Tem medo dele, com aquele capacetinho, né? Sim. Então é bom ator. Então, lá, 5 e aí estrelas, ela deu? começa 5 estrelas, olha lá, ela começa a descobrir as coisas que na casa. Ela vai descobrir então, Sim. ela vai descobrir. E aí, tá bem bacana, vale a pena assistir. 5 estrelas, dia 5 de dezembro nos cinemas brasileiros. Muito bom, gostei, quero assistir. A Grande Mentira. Vamos para o próximo? Iremos.
Como será que acaba? Eu já fico pensando como será que acaba. Eu já penso isso. Eu já quero saber o que é que tá acontecendo. As golpistas. Ah lá, eu gosto também. As golpistas? Sim, As Golpistas entra em cartaz no dia 28 nos cinemas e olha o que é legal. Diga. É baseado em histórias reais. É baseado em uma reportagem publicada em 2016 pelo New York Magazine, que é a história de mulheres strippers que decidem dar o golpe em seus clientes. Que susto, rapaz. História de strippers que resolve dar o golpe. Jennifer Lopez? Que decidem dar o golpe em seus clientes. E aí é difícil, né? Umas mulheres bonitas dessas dar golpe, né? O New York... Comigo não ia acontecer nada. Não, né? Por quê? Porque não tem nada pela levar. Só se for por isso mesmo. O New York Magazine publicou em 2016 essa reportagem de um grupo de mulheres, um caso real de um grupo de mulheres que foi uma matéria investigativa que vingavam os seus clientes e davam um golpe na cidade de Wall Street, que é uma cidade muito rica, tem muitos homens ricos lá, então elas decidem se aliar e começar a dar o golpe, começam aí a usar os cartões de crédito, os dinheiros e... Então tá bem bacana. Eu tô aqui num outro raciocínio. Jennifer Lopez. J-Lo. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir pra quem gosta desse tipo de filme. Tá bem legal, tem bastante ação, Mas bastante... é boa atriz a Jennifer Lopez? Eu não acho tão boa atriz. Mas eu gosto tem bastante dela. cena diferente. Podemos falar diferente, assim. né? Olha lá, esse momento do filme mostra que realmente... pegando o cartão, que é o mais importante na relação, é pegar o cartão. E aí elas tentam sustentar a família, se autossustentar, criar uma condição de renda favorável e ao mesmo tempo vingar desses homens, desses clientes que elas consideram que aproveitam delas ali. Eu sofri muito isso com mulher até conhecer você, amor. Olha só. Ainda fica a cara de paisagem quando eu falo essas coisas. Podemos ir para o próximo? Vamos, 5 estrelas? Já dei 5 estrelas? Já deu. Então podemos ir para o próximo. É o último, já viu? É bom, mas a gente tem que falar umas coisas interessantes também. Então tá bom. Vai. Então vamos falar agora de Os Parsas 2. Outra produção brasileira. Nossa, o cinema brasileiro tá de vento em pouco, hein? Grandes filmes. Sim, é Os Parsas que tem os 4 parceiros, né? São eles: Whindersson Nunes, Tom Cavalcante, Tiro Lipa e Bruno De Luca. Ó, 3 aí eu gosto. Bruno De Luca, acho que ele acha que ele é engraçado. Ele acha por causa do pai dele, né? Quem é o pai dele? Quem que é mesmo? Não sei. Ah, não, eu confundi. Pensei que era o Bruno Mazeu. Tiro Lipa, Tiririca. Chico... Vai, conta a história do Tiririca. Confundi. O Tom Cavalcante parece um cadáver, cara. Mas o Tom Cavalcante é muito engraçado. Mas já tá velho. Qual é a história? Lá, tem Fabiana Carla também. Então tá bem bacana o elenco. Chata, e aí, qual é a história? Quem assistiu lembra que eles ficaram ricos e história e tal. Não vou dar muito spoiler, mas assista. É mais ou menos a continuação do primeiro. E agora é uma produção da Globo Filmes, entra em cartaz amanhã já nos cinemas. Então, pra quem quer ir assistir, amanhã já está disponível. E qual é a história? Um contrabandista da 25 de março, muito rico, tá procurando eles. E aí eles decidem ir pra uma colônia de férias abandonada, ao mesmo tempo já se esconder e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com os estudantes e com as escolas pra atrair lá essa galera pra lá e pra ganhar muito dinheiro. E aí eles se metem em muita confusão. Tá um pouco de cena maçante no filme, porque a maioria do filme, de todo o contexto do filme se passa deles tentando organizar essa colônia abandonada. Então tem muita cena maçante, limpa a cozinha, limpa o banheiro, limpa a sala, sabe? Cena muito cansativa, que na primeira vez é graciosa, mas depois começa a ficar cansativo. Pelo trailer, meio pastelão, né? Sim. Meio trapalhões, né? Era isso que eu ia falar agora. Esse filme tá remetendo muito, e todos os críticos estão falando disso, tá remetendo muito aos Trapalhões, principalmente ao filme lançado em 1990. Então remete muito aí de Dedé, Zacarias e Mussum. Até a quantidade, até a história. São 4 também. Sim, então tá remetendo bastante aí. Em nenhum momento eles abriram o jogo. Tem a participação de Simone e Simaria, mas em nenhum momento eles abriram o jogo que realmente eles estavam querendo fazer uma homenagem. Em nenhum momento eles disseram. Os Trapalhões viveram
bilheterias acachapantes nos anos 80 e 90. Chato demais. Não, mas deixa eu explicar. Vamos contextualizar. Na época, o filme Trapalhões era acontecimento, lotava cinema. O Renato Aragão ficou bilionário. Inclusive, tá saindo um documentário agora que ele não autorizou, inclusive, sobre a vida dos Trapalhões. A gente fala muito disso. Ele falou que ele adorou, credo. Mas esse filme tá muito a cara dos Trapalhões mesmo. Outra coisa hoje em dia não pega mais. Né? Outra coisa que eu quero falar é o seguinte: por mais que ele seja ruim, o primeiro filme, Os Parsas 1, que foi lançado em 2017, foi líder de bilheteria brasileiro. Foi um filme brasileiro. E o Diego fez uma observação interessante que eu também percebi, Diego. Na hora eu achei que não era, mas... Tem o Amaral? Já que você falou, pra mim é o Amaral mesmo. Eu vi o Moreno ali. Amaral dos Norte. Amaral sozinho no filme. Só ele, deixando ele fazendo stand-up, era mais engraçado que o... Eu gosto do Whindersson, gosto do Tom Cavalcante e gosto do Tiro Lipa. Você nem conhece. Eu gosto dos três. 3 estrelas para agora o filme. O Bruno mesmo aí, chato. Vocês nem viram, eu já falei, vou tirar 3 estrelas pro filme. É muito bom, viu? E acabamos por hoje. 3 estrelas e alguém que assiste. Eu não assistiria, mas quem assistir, você assiste. Você viu que hoje eu fui eclético, né? Eu trouxe de 5 a 3, não trouxe nenhum 2 e nenhum. Mas assim foi o Cascavel. O Cascavel tá muito bom. Não reclamem do fim, talvez. O fim tem muita gente que não vai gostar. Não, precisa, vai acontecer assim. Vai querer contar o bagulho, mano. Mas assistam, tá bem legal, já tá disponível. Só acessar sua conta lá, compartilhe suas contas. Outra coisa que eu quero falar: a Netflix tá mudando as estratégias dela aí de marketing, de formato de assinatura, e em breve não poderá ter mais conta compartilhada. Lógico, você pagar, né? Você vai ter que pagar, porque você fica usando a minha conta. Igual. A pessoa tem três pessoas que assistem uma conta só. Não, e na internet vê todo mundo mandando aí, vendo, passa não sei o quê. Conta, não sei o quê. Então, usa ex-namorado pra ter conta, cartão. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos aí pelas dicas e mandem aí pra gente mais indicações, mais recomendações que estamos aí disponíveis. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora.